Javier Milei, agora presidente eleito, recebeu acenos dos dois lados da campanha eleitoral americana de 2024, como a gente viu agora. E mais do que isso, recebeu mensagens diplomáticas dos governos de China e do Brasil, os quais ele tanto criticou na campanha. Não importa onde é a eleição, nem quem é o vencedor da disputa ao cargo de presidente. Um fenômeno comum da democracia é o distanciamento entre o candidato e o eleito. Embora sejam a mesma pessoa, o pragmatismo político fala mais alto depois que a campanha termina e começa o governo de fato. Javier Milei é a prova dessa teoria. Ele preferia ser comparado a Trump ao invés de Biden e vociferou contra Lula e Xi Jinping, isso na propaganda eleitoral. Agora, na Casa Rosada, ele sabe que manter contato tanto com aliados quanto com desafetos garante a presença argentina em uma posição relevante no mundo globalizado. O presidente já começou a repensar as promessas de romper com o Brasil e a China por causa da ideologia e dos respectivos presidentes. A pressão veio do mercado interno e externo. Foi feriado na Argentina segunda-feira, pós-vitória de Milei nas urnas. A Bolsa de Buenos Aires não abriu, mas o valor dos papéis ligados a estatais que o novo presidente promete privatizar dispararam em Wall Street. Sinal claro de que o investidor aposta nas promessas econômicas. Mas nem tudo é otimismo. O valor do dólar segue subindo no país, seja na cotação oficial, seja no mercado paralelo, refletindo as incertezas da população quanto ao futuro da moeda nacional. Temendo a demora no controle da inflação, o argentino segue apelando para um dinheiro estável. Os preços não param de subir, a remarcação das mercadorias é quase diária. Desde a sexta-feira da semana passada, antes do segundo turno, diversos itens ficaram até 30% mais caros. As etiquetas colocadas umas sobre as outras denunciam a dura realidade do consumidor argentino, que sofre com uma inflação anual que ultrapassa os 140%. Um quilo de fraldinha custa atualmente o equivalente a $14, ou quase R$70. A pobreza avança e atinge mais de 40% da população. 10% dos argentinos estão na miséria. Já vinha se arrastando, mas estava a 4.000 pesos. Agora passou para 5.000 e há alguns meses, antes das primárias, falávamos de 3.000 pesos pelo quilo da fraldinha. Tive o trabalho de sair com um outro colega e ir a 3 das lojas mais importantes da cidade. E o que encontramos foram aumentos nos preços de 25% a 30%. Que está entre 25% e 30%. O governo do peronista Alberto Fernandes renovou nessa semana um acordo com fabricantes para congelar preços. Mas Javier Milei é totalmente contra medidas do tipo. O ultraliberal, por sua vez, afirmou que vai precisar de 18 a 24 meses para acabar a inflação. Com enormes desafios à frente, Milei toma posse como presidente da Argentina no dia 10 de dezembro. E uma grande possibilidade de, na festa, estarem presentes representantes de governos que ele tanto disse que se afastaria. O novo governo argentino é a prova de que política e economia são grandezas que andam de mãos dadas. A professora Natália Fingerman, do IBMEC aqui de São Paulo, que sempre nos ajuda a entender, especialmente a Argentina, voltou aqui hoje para a gente olhar. Natália, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Vamos olhar a situação financeira. Eu sei que a gente tem falado isso muito, mas os números eles falam por si só e é bom estar na cabeça de todo mundo para entendermos os próximos passos de Javier Milei. Quando a gente fala em pobreza na Argentina, é mais de 40% da população. 40% é quase metade da população. E piora se a gente olhar mais para baixo, o número que os argentinos chamam de indigentes, aqui nós traduziríamos por miséria. É quase 10% da população e é uma pobreza que cresceu desde 2016. E olha que não estou usando um arco de tempo ali tão longo assim. Houve um crescimento de 10 pontos percentuais de pobreza em menos de 10 anos. Natália, então aqui a gente já tem um grande desafio, né? Olha o tamanho da dívida externa que a Argentina tem só com o FMI. Eu não estou nem colocando a China nessa conta. 31 bilhões de dólares. O segundo colocado é o Egito,
que é pouco mais de 10, ou seja, a Argentina tem quase 3 vezes mais o tamanho da dívida contra o Fundo Monetário Internacional em comparação com o segundo colocado. A situação do Milei não vai ser nada fácil, o Milei sabia, ele é economista. Vou te fazer uma pergunta mais difícil de todas. O Milei também, ele deve dormir com essa mesma pergunta. O que ele faz agora, a partir de já? É o choque de ordem que ele tanto promete? Olha, eu acho que o Milei, Favalli, ele até mesmo já fez uma declaração que ele espera que os próximos 2 anos não serão anos fáceis, né? E que ele não vai conseguir ajustar a economia da Argentina do dia para a noite. Então, eu acredito que ele tem total consciência, né, da onde ele está pegando aí, né, vamos dizer assim, a Argentina. Qual é o contexto que ele está assumindo esse governo? Embora na sua campanha ele tenha proposto mudanças radicais, rápidas, imediatas, a sua fala desde a vitória tem sido no sentido de suavizar um pouco isso. Claro. Né? Então ele sabe que não vai ser muito rápido, que ele vai conseguir aprovar tudo e gerar mudanças econômicas para a população. Natália, você falou de aprovação, nós estamos falando de um presidencialismo, ele não é um monarca absolutista, né? Não. Ele não estala os dedos e a ordem dele é executada. Ele precisa do legislativo. No primeiro turno houve mudanças no legislativo. Vamos dar uma olhada de novo? Isso aqui, ó, fiz por cores para a gente conseguir entender. União pela Pátria é aquela coalizão que tem o Sérgio Massa, o peronismo, ficou com 107 cadeiras. A Liberdade Avança, do Javier Milei, com muito menos, 37. Mas aí você tem um fiel da balança aqui, né? Um terceiro elemento, que é a direita tradicional, a Patrícia Bullrich, que muito provavelmente vai ser ministra do Javier Milei, tem 93. Uma soma simples, 93 cadeiras com 37, dá mais do que a metade. Ele tem 130 cadeiras e a maioria precisa de 129 assentos. Esta aliança aqui é fundamental para a sobrevivência dele, né? Ela é fundamental, Favalli. E tem uma coisa interessante que muitos estão colocando, que o Juntos por el Cambio, né, pela mudança da Patrícia Bullrich, teve muitos deputados que não apoiaram por completo a associação com o Milei. Então, que esperam que possa ter uma demandada. Então, dos 93, pode ser que não tenha os 93, mas ainda tem uma margem aqui, ó, nesses 35, que são os partidos provinciais. E esses partidos, eles são o que a gente chama na ciência política de partidos fisiológicos. O que seriam isso? Os partidos que andam de acordo com a maré. Ok. Então, agora está à direita, somos de direita. Agora está à esquerda, somos de esquerda. Então, é bem possível que no Congresso ele consiga uma maioria mais fácil do que no Senado. Bom, falando em Senado, estamos falando de uma estrutura legislativa na Argentina bicameral. Tem a Câmara Baixa, deputados, a Câmara Alta, o Senado, e está aqui o recorde de novo, né? O peronismo ainda é forte dentro do Senado, 34 senadores. A Patrícia Bullrich, né? Vamos colocar a direita tradicional, 24. E o Milei, com o time do Milei, o grupo do Milei, com 8. Aqui está mais difícil, né, professora? Aqui está mais difícil, até por quê? Porque os senadores, normalmente, eles respondem principalmente aos governadores da província. Eles têm uma relação mais próxima com os governadores da província, né? Então, o que se espera? Que para ele conseguir maior, vamos dizer, apoio no Senado, seria importante o Milei fazer uma aprovação, uma mudança dos repasses de recursos para as províncias. Porque como a Argentina é uma federação, assim como o Brasil, ela depende, né, os estados, as províncias, que eles chamam, depende de recursos do governo federal. E se ele conseguir negociar uma mudança nesse repasse, é bem provável que esse apoio no Senado fique mais fácil. Aqui a gente fez uma soma matemática, a Natália me chamou a atenção, não é tão garantido que 93 venham a apoiar totalmente o Milei, mas aqui nem a soma matemática ele tem, né? Porque a maioria é 37 assentos, 24 com 8, 32, e ele ainda é menor do que a força peronista. Boa sorte, Javier Milei, que começa o seu governo em 10 de dezembro. Alguma última consideração, Natália? Não, acho que é só isso. Obrigada. Tá bom. Prazer estar aqui com você. Sempre um prazer nosso recebê-la. Até muito breve.